Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de crimes contra o patrimônio, extorsões. Extorsões porque no Código Penal nós temos duas formas de extorsão. Nós temos no artigo 158 o crime de extorsão, propriamente dito, e no crime de extorsão mediante sequestro previsto no artigo 139. Nestes casos estaremos tratando de um crime de chantagem. Mas chantagem é crime no Brasil? Não, claro que não. Mas é que aqui a ideia é, com o intuito de obter uma vantagem econômica indevida, o agente vai, mediante violência ou grave ameaça, ou mediante sequestro, extorquir a vítima. Então, seria uma chantagem mediante violência contra a vítima. Neste caso, haverá a aplicação de uma sanção para o infrator. E com isso, a gente dá início, então, ao artigo 158 do Código Penal, que é o crime de extorsão. Código Penal, artigo 158. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. O crime de extorsão previsto no artigo 158, então, no caput, na sua forma comum, seria uma chantagem mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter indevida vantagem econômica. Aqui, o agente vai usar desta chantagem mediante violência para que a vítima deixe de fazer alguma coisa, tolere que se faça ou faça alguma coisa que não deveria. Estamos tratando de um crime complexo, porque aqui o legislador tutela uma grande quantidade de bens jurídicos. Ele protege não só o patrimônio, como também a integridade física, a integridade psíquica ou a saúde da vítima e também a vida. Vamos então aos sujeitos do crime de extorsão. Em relação ao sujeito ativo, é crime comum. Qualquer pessoa poderá praticar o crime de extorsão. Agora, um funcionário público que venha extorquir alguém utilizando-se da força, mas não da força física, e sim do poder do Estado, em razão das funções que ele exerce, responderá por crime de extorsão, que estamos vendo, ou pelo crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal. Irá responder por crime de concussão. Por quê? Porque ele é funcionário público, está no exercício da sua função pública e não usa da violência física ou da grave ameaça, ele usa a força do Estado. Por exemplo, um delegado que diz para o sujeito, olha aqui meu, são 3 da manhã, te prendi em flagrante agora por tráfico ilícito de entorpecentes. Tu sabes que é crime equiparado a hediondo. Agora, eu posso fazer de conta que não vi, porque só estou eu e os meus companheiros aqui. Vamos resolver isso? Vamos. Me dá 10 mil reais que a gente resolve esse teu problema. Neste caso, ele usou da força física ou da grave ameaça? Não, ele usou da força do Estado. Portanto, irá responder pelo crime de concussão. Agora, um policial ou qualquer outro funcionário público pode ser sujeito ativo do crime de extorsão? Claro que pode. A partir do momento que ele extorquir alguém utilizando a força física ou a grave ameaça, incorrerá nas penas do artigo 158 do Código Penal. Em relação ao sujeito passivo, quem pode ser vítima? Pode ser a pessoa que sofre a violência, pode ser a pessoa que sofre a ameaça, bem como aquele que sofre o dano, o prejuízo patrimonial. Passamos então ao tipo objetivo e à intenção do agente. Tipo objetivo é sinônimo de conduta, o comportamento, e o legislador relaciona no verbo nuclear do tipo. Neste caso, estamos tratando do verbo constranger. Constranger significa intimidar, compelir, ameaçar, amedrontar a vítima, e com a intenção de obter indevida vantagem econômica.
Neste caso, o constrangimento poderá se dar de qualquer forma, desde que a intenção seja, por exemplo, que o agente faça alguma coisa. Poderá ser o caso de ameaçar, de divulgar fatos difamatórios relacionados à sua pessoa, fazer com que a vítima entregue dinheiro para ela. Podemos dar o seguinte exemplo. Olha, meu amigo, estou precisando de 10 mil reais. Sinto muito, faz como eu, trabalha. Ou se não, vai numa instituição bancária e faz um financiamento. Agora, não, eu preciso que tu me dê esse dinheiro porque eu não tenho crédito no banco. E queira ou não, vais me dar o dinheiro. Não vou, meu amigo, não tenho nada a ver contigo, nem te conheço. Pois é, mas eu tenho algumas fitas que eu gravei, umas imagens tuas, mantendo determinados relacionamentos que eu acho que a tua família, os teus amigos e a tua esposa não gostaria de tomar conhecimento. Poderia ser ainda, utilizando de violência física ou de grave ameaça, fazer com que a vítima entregasse uma nota promissória. Por exemplo, olha aqui, amigão, está aqui o revólver. Ou tu me devolve aquela nota promissória que comprova que eu te devo 30 mil reais, ou eu te mato. E o agente realmente, compelido, intimidado, entrega esta nota promissória e o agente vem a rasgar. Neste caso, a arma poderia ser verdadeira ou até de brinquedo, ou até mesmo uma arma de chocolate. Vamos imaginar a cena, o sujeito vai lá, entrega a nota promissória, o agente rasga a nota, obteve então a indevida vantagem econômica e depois, debochando da vítima ainda, come o cano do seu revólver porque a arma era de chocolate. A conduta do criminoso também pode ser de constranger a vítima a deixar de fazer alguma coisa. Exemplo, a vítima tem um crédito em relação ao criminoso de 40 mil reais. Só que o criminoso diz, olha amigão, se tu entrares na justiça contra mim, querendo realmente receber esse dinheiro, o que tu vai receber é bala. Tu, a tua esposa e os teus familiares. Em todas essas circunstâncias, estamos tratando do crime de extorsão, porque o agente, mediante violência ou grave ameaça, obtém uma indevida vantagem econômica. Agora, e se a vantagem fosse devida? Se o agente, mediante violência ou grave ameaça, vai na casa de alguém e retira um bem porque essa pessoa não paga uma dívida que tinha com ele, não vai incorrer em crime de extorsão do artigo 158, mas sim no crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal. E em relação à consumação e tentativa, estamos tratando de crime de consumação formal, também chamado doutrinariamente de crime de consumação antecipada. Aqui, a ideia do legislador é que o crime se consume antes mesmo da ocorrência da obtenção da vantagem indevida. Assim, com o constrangimento da vítima, o crime está consumado. A tentativa é admissível sim, porque é crime plurissubsistente. Admite o desdobramento de atos. Com isso, se a vítima não se intimidar, não se constranger, logicamente ocorrerá o crime de extorsão na modalidade tentada. Importante é a diferença entre os crimes de extorsão e roubo. No crime de roubo, a violência é instantânea, é no momento do crime. Já na extorsão, a violência pode se dar tanto no momento do crime como de forma futura, uma ameaça de futuramente praticar a violência. No roubo, o lucro é instantâneo, é no momento. Já na extorsão, o lucro pode ser no momento do crime ou também pode ser futuro. Além disso, no crime de roubo, o verbo, a conduta é subtrair. Portanto, a vítima não precisa ter nenhuma conduta, porque o agente retira, desapossa, subtrai ela dos seus bens. Já no crime de extorsão, não. O verbo é constranger. Por isso, é imprescindível o comportamento da vítima, submetendo-se ao ato do criminoso. Qual a diferença entre o crime de extorsão e o crime de estelionato? No crime de extorsão, como vimos, o comportamento do agente é mediante violência ou grave ameaça, enquanto no crime de estelionato não. O agente usa da fraude, do engodo, do ardil, do engano da vítima e com isso a vítima espontaneamente entrega o bem pretendido pelo criminoso. O crime de extorsão é complexo,
protege uma série de bens jurídicos do cidadão. Protege não só o patrimônio, mas também a integridade física, a saúde e a vida da vítima. No artigo 158, no parágrafo 1º, o legislador prevê uma causa especial de aumento de pena. É a chamada extorsão majorada. Aqui, a pena será aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Não há necessidade das pessoas terem sido encontradas. Não, pode ser que um só tenha sido encontrado, um só dos agentes. Pode ser também que os outros sejam incapazes, ou por menoridade, ou por alienação mental. O importante é que, concorrendo 2 ou mais pessoas, o crime é mais facilmente consumado. Mostra maior reprovabilidade por parte dos agentes e, por isso, justifica a exasperação da pena. Outra circunstância que também vai aumentar a sanção penal é o uso de arma. Pode ser arma própria ou imprópria, desde que possa causar ofensa à integridade física ou à vida da vítima. Com isso, se o crime de extorsão for praticado mediante o uso de uma arma de brinquedo ou de chocolate, logicamente não vai haver a incidência desta majorante. A arma sequer precisa ter sido encontrada e periciada pelo Estado, mas, comprovando-se que o crime foi cometido com arma, vai haver a incidência desta causa de aumento. Porém, não pode haver dúvida de que realmente se tratava de arma de fogo, por exemplo. Porque, se houver dúvida, poderá logicamente ter sido uma arma de brinquedo. E neste caso, seria injusto e logicamente inconstitucional que houvesse a aplicação desta causa especial majorante. Vamos agora tratar do crime de extorsão qualificada, previsto no artigo 158, no parágrafo 2º. Aqui, o legislador diz o seguinte: aplica-se ao crime de extorsão o que está disposto no artigo 157, no seu parágrafo 3º. Ou seja, o legislador está tratando do crime de extorsão qualificado ou pela lesão corporal grave ou pela morte da vítima. A lesão corporal grave e a morte podem ocorrer tanto de forma dolosa, intencional, pelo sujeito que pratica a extorsão, mas também poderá ser de forma culposa, por imprudência, negligência ou imperícia. A lesão corporal grave é aquela mesma prevista no artigo 129 do Código Penal, tanto no seu parágrafo 1º quanto no 2º. Pode ser, por exemplo, a lesão da qual resulte o aborto ou deformidade permanente ou perda de membro, sentido ou função. Nestes casos, a pena será de reclusão de 7 a 15 anos e multa. Além disso, poderá ocorrer a morte da vítima. Segue-se exatamente o que está lá no artigo 157, parágrafo 3º, e aqui na sua parte final, que é quando a doutrina denomina de latrocínio. Ou seja, a pena será de reclusão de 20 a 30 anos e multa e é considerado crime hediondo. E da mesma forma que o latrocínio se consuma com a morte da vítima, ainda que o agente não obtenha a vantagem econômica pretendida. Vamos agora ao crime de extorsão mediante sequestro, descrito no artigo 159 do Código Penal. Código Penal, artigo 159, caput. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Este é o crime que a gente vê, escuta e lê diariamente na imprensa chamando de sequestro. Mas não é, na realidade, um crime de sequestro, é um crime de extorsão. Porém, o meio utilizado pelo agente para conseguir esta vantagem indevida é privando a vítima do seu direito de locomoção, no caso, mediante sequestro. Agora, qual é o bem jurídico protegido pela norma? O que a lei penal protege? Estamos, na realidade, tratando de um crime complexo.
Aliás, possivelmente o que defenda a maior quantidade de bens jurídicos previstos no Código Penal, porque protege o patrimônio, a integridade física, a saúde da vítima, bem como o seu direito de locomoção, a liberdade individual psíquica e, logicamente, a vida. Temos aqui as maiores penas do Código Penal, exatamente porque a ofensa é uma grande quantidade de bens jurídicos. Quem são as vítimas do crime de extorsão mediante sequestro? Quem pode ser sujeito ativo e sujeito passivo deste crime? Como sujeito ativo, não há nenhuma exigência por parte do legislador, ou seja, qualquer pessoa pode praticar o crime de extorsão mediante sequestro. Portanto, estamos diante de um crime comum. Agora, em relação ao sujeito passivo, quem será a vítima? Só a pessoa que teve o seu direito de ir, vir e ficar cerceado? Não, logicamente não. Por quê? Porque os seus familiares que também passaram pelo sofrimento físico ou psíquico, ou até mesmo aquela pessoa que não seja familiar, mas irá pagar o preço da condição ou o valor do resgate, também se considera vítima. Também será sujeito passivo deste crime de extorsão mediante sequestro. Em relação à conduta, ao tipo objetivo do crime descrito no artigo 159, o verbo nuclear do tipo é sequestrar, cercear, privar alguém do seu direito de locomoção. Com isso, de qualquer forma, sendo mediante violência, grave ameaça ou até mesmo um meio fraudulento, a vítima estando cerceada, com o agente tendo a intenção de obter vantagem indevida, estaremos diante do crime de extorsão mediante sequestro. A intenção se dá em que momento? Como ela é exteriorizada? Na maioria dos casos, a intenção do agente é exteriorizada através de um telefonema ou de uma carta enviada aos familiares da pessoa sequestrada. Aqui, eles avisam da ocorrência do sequestro, do crime, e já começam a se manifestar demonstrando que pretendem receber uma vantagem normalmente econômica, embora a lei não faça essa exigência, pela soltura do sequestrado. Agora, na realidade, a consumação não se dá no momento da exteriorização desta intenção. A consumação ocorre exatamente no momento em que a vítima é privada do seu direito de locomoção. Aqui, sendo cerceada, no momento que ela fica nas mãos dos sequestradores, que ela se sente impotente, realmente privada do seu direito de locomoção, estará consumado o crime de extorsão mediante sequestro. Porém, desde que eles tenham sequestrado a vítima, com a intenção, com o ânimos, de forma inequívoca da obtenção da vantagem econômica. Agora, em relação à tentativa, como nós ficamos? Se nós vimos que com a privação da liberdade, juntamente com a intenção de obter a vantagem, o crime está consumado, a tentativa é, eles têm esta intenção, mas não conseguem, por circunstâncias alheias à sua vontade, o sequestro da vítima. Então, extorsão mediante sequestro na modalidade tentada. Passamos agora aos crimes de extorsão mediante sequestro nas suas modalidades qualificadas. Código Penal, artigo 159, parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por quadrilha ou bando, pena, reclusão de 12 a 20 anos. Aqui, o legislador prevê 4 casos onde a pena será de 12 a 20 anos de reclusão e multa, e não de 8 a 15, como prevê a extorsão mediante sequestro comum, a simples, do Código, no caput do artigo 159. A primeira hipótese é se o sequestro dura mais de 24 horas. Isto é normal. Comumente, na grande maioria dos crimes de extorsão mediante sequestro, ele perdura mais do que esse tempo. A segunda circunstância qualificadora é se a vítima
não for maior ou for menor de 18 anos. Por que há essa causa de aumento? Aqui, por proteção e por incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque nesses casos, a vítima fica ainda mais desprotegida perante os sequestradores. Seguindo esta mesma linha de raciocínio, o Estatuto do Idoso inseriu no final do ano de 2003, através da Lei 10.741, a circunstância qualificadora do sequestrado ter idade superior a 60 anos. Por fim, nós temos que a pena também será de 12 a 20 anos se o crime de extorsão mediante sequestro for cometido por quadrilha ou bando. Agora, o que é quadrilha ou bando? É aquele crime previsto no artigo 288 do Código Penal. Mas o que se exige para demonstrar a associação, a formação da quadrilha ou do bando? O artigo 288 é claro, até mesmo o nome mais ou menos nos ajuda a explicar, porque quadrilha, a lei exige associação de 4 ou mais pessoas, de forma permanente, duradoura, para a prática de crimes. Com isso, se foi formada uma associação há algum tempo, a partir do momento que eles venham a praticar o crime de extorsão mediante sequestro, eles vão responder pelo crime de extorsão mediante sequestro na modalidade qualificada que estamos vendo. Mas vai haver também sanção lá pelo crime do 288? Logicamente que não, porque senão estaríamos diante do chamado bis in idem. E a gente sabe que o direito penal moderno, em hipótese alguma, admite que o cidadão seja punido 2 vezes pela mesma infração ou pela mesma circunstância. Com isso, praticado o crime de extorsão mediante sequestro, mediante quadrilha ou bando, o crime é 159, parágrafo 1º. Se trata de crime único. Vamos então ao crime qualificado do parágrafo 2º. Código Penal, artigo 159, parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 16 a 24 anos. Notamos que, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena será de 16 a 24 anos. Aliás, os crimes de extorsão mediante sequestro incorreram num grave equívoco, que foi de não ter previsto em nenhuma das suas modalidades a aplicação de multa. Agora, estas lesões corporais de natureza grave são aquelas previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 do Código Penal? Exatamente aquelas. E mais, como o legislador coloca aqui no parágrafo, se do fato resulta lesão grave, significa a lesão pode ter ocorrido de forma dolosa, inclusive de forma culposa. No caso de estarmos tratando de forma culposa, fica sempre a observação de que estamos diante de um crime préter doloso, préter intencional. O que isto significa? Préter de pretérito, de passado. O dolo vem antes, ou seja, na conduta de sequestrar. E tem a culpa no consequente, ou seja, resultado mais gravoso, lesão corporal de natureza grave. No parágrafo 3º, o legislador fez a previsão do crime de extorsão mediante sequestro, qualificada pela morte. Código Penal, artigo 159, parágrafo 3º. Se resulta a morte, pena, reclusão de 24 a 30 anos. Aqui também estamos tratando de um crime cujo resultado mais gravoso pode ser por dolo ou por culpa, e nesse último, crime préter doloso. A pena de reclusão será de 24 a 30 anos, a maior pena prevista na legislação brasileira. Uma coisa que é importante a gente frisar de forma bastante enfática é que o crime de extorsão mediante sequestro, em todas as suas modalidades, é considerado crime hediondo. Aliás, não só é considerado como tal, como ele foi o crime que deu origem à lei dos crimes hediondos.
Lembram da época da segunda metade da década de 80, onde no Rio de Janeiro tínhamos uma onda avassaladora desse tipo de crime, onde uma série de grandes empresários passaram a ser vítimas de extorsão mediante sequestro? Então, exatamente por causa disso é que o legislador constituinte, em 88, fez a previsão da necessidade de ser criada uma lei que tratasse dos crimes hediondos. Vamos então abordar o parágrafo 4º do artigo 159, que é o que trata da delação eficaz. Código Penal, artigo 159, parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. O que é esta delação eficaz? Na realidade, delação significa traição, entrega. Aqui é um dos agentes denunciar o sequestro, delatando seus comparsas. Mas por que isso está previsto na lei? Na realidade, isso não é imoral? Logicamente que sim. Porque o que o Estado pensou é o seguinte: por vezes, o crime organizado é muito mais organizado do que a nossa atuação repressiva ou preventiva da infração penal. Com isso, se a gente não pode com o inimigo, a gente vai, de alguma forma, se aliar a ele. Então, como punir buscando coibir este tipo de crime? Ou ao menos diminuir a incidência? Pensou o legislador. Vamos conceder um prêmio àquele que trair os seus comparsas. E nesse caso, se da sua delação, onde ele diz pra gente onde é o cativeiro, quantas pessoas estão na prática do crime, qual é o horário da mudança da vigilância, como está se transcorrendo o crime, e dessa delação facilitar na libertação do sequestrado, ou seja, exige a libertação do sequestrado, ele terá como prêmio a diminuição da pena de 1/3 a 2/3. Agora, a lei exige duas coisas. A primeira, ele realmente ter delatado e em função desta delação, por causa dela em nexo de causalidade, ocorrer a facilitação da libertação do sequestrado. Portanto, a segunda exigência legal é exatamente que a delação facilite na libertação. Portanto, ela precisa ocorrer. Importante observação é que, em relação a estes crimes de extorsão, tanto do 158 quanto do 159, estamos diante de casos de ação penal pública incondicionada. Agora, a quem compete o processo e julgamento? Sim, o questionamento é importante. Por quê? Porque, na realidade, tanto o crime do 158 quanto do 159 poderá resultar na morte da vítima. E isso não é caso de ser julgado perante o tribunal do júri? Logicamente que não. Por quê? Porque o legislador constituinte foi claro, dizendo: compete ao julgamento do tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida, bem como aqueles que forem conexos a esses dolosos contra a vida. E aqui estamos tratando de crimes contra o patrimônio, dos quais poderá resultar na morte da vítima, mas a competência é do juízo singular e não do tribunal do júri. Então, pessoal, finalizando o nosso encontro de hoje, deixo como dica de estudo para vocês o livro Tratado de Direito Penal, volume 3, do Dr. César Roberto Bittencourt, editado pela Saraiva, São Paulo.